Dando sequência então à série Arquétipos da Umbanda, vamos entrar então agora na tríplice inferior, que cuida dos nossos negativos, que cuida das nossas emoções, que tem a energia voltada para a Terra. Isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre Exu, no próximo vídeo sobre Pombagira e no próximo sobre Exu Mirim. Então cola com a gente no Padu e não percam esses últimos 3 vídeos sobre a série Arquétipos na Umbanda. Roda a vinheta e vamos pro vídeo de hoje. Na mata virgem, sabia cantou, saravababá, saravababalaô. Na mata virgem, sabia cantou, saravababá, saravababalaô. Saravababá, saravababá. Salve povo de fé, salve povo de axé, salve toda a comunidade umbandista, salve meus irmãos e minhas irmãs do Padu, Projeto Axé de Umbanda. O vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o arquétipo de Exu. Mas antes de começar a falar diretamente sobre este arquétipo, eu quero esclarecer aqui uma coisa que eu falei no comecinho dessa série Arquétipos sobre a tríplice superior, que é o primeiro pilar de sustentação da Umbanda, que é o triângulo voltado com o ápice para cima, onde a gente vai encontrar a força de Preto Velho, Caboclo e os Erês, os Ibejes na Umbanda. E depois eu falei, dando sequência na série de arquétipos, sobre o quadrante, que é um quadrado mesmo, que é o segundo pilar de sustentação na Umbanda, que são os baianos e os malandros, os boiadeiros e os cangaceiros, que são os ciganos, os marinheiros. E agora nós vamos entrar para o terceiro pilar, para a terceira sustentação de força na Umbanda, que é a tríplice inferior, o triângulo voltado para baixo. Mas não que isto é ruim ou negativo, é simplesmente o triângulo para cima e o triângulo para baixo, forma-se uma estrela de 6 pontas, o hexagrama do equilíbrio, onde uma ponta está elevada para cima, pegando as forças do alto, do céu, e o outro pegando as forças da terra, ou simplesmente descarregando para a terra. Então dá o equilíbrio nessa nossa amada religião chamada Umbanda. E quem representa esse tríplice para baixo, esse triângulo virado para baixo, são os Exus, Pombagiras e Exus Mirins. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o arquétipo de Exu e nos próximos 2 vídeos Pombagira e Exu Mirim. Então vamos para o vídeo de hoje. Esse arquétipo de Exu na Umbanda, ele é sem dúvida nenhuma um dos mais hostilizados e um dos mais mal compreendidos dentro da Umbanda. Porque até mesmo pessoas que iniciam na Umbanda, algumas, eu não estou generalizando, mas algumas pessoas têm um certo receio de irem na gira de Exu no começo, tem um certo receio, um certo medo, uma certa apreensão. Porque o Exu, por outras religiões, é demonizado. E às vezes até por culpa de alguns umbandistas, também passa essa forma demonizada de Exu. Mas Exu não é nada disso. Exu não é o diabo. E Exu não é o mal. Exu não é o ruim. Vamos entender hoje no arquétipo de Umbanda Exu, para saber o que é Exu, quem é o Exu e o porquê da gente incorporar Exu na Umbanda. Arquétipo de Exu na Umbanda é bem diferente do que as pessoas imaginam por aí. Arquétipo de Exu não é aquilo que a gente vê nas estátuas, aí, nas imagens de Exu, que são comercializadas, com chifre, com rabo vermelho, e enfim, algumas coisas aí bem diferentes, bem esquisitas na nossa compreensão umbandista, pelo menos para mim. Apesar de que isso tem um fundamento, tem um porquê de ser assim. E cola aqui no Padu, que uma hora eu vou explicar sobre isso, uma hora a gente vai falar sobre esse assunto. Mas hoje o foco é explicar quem é o arquétipo de Exu. Então não tem nada a ver. Exu é um ser que já encarnou, que já viveu no plano terreno e que agora está no plano espiritual, num grau evolutivo chamado Exu,
e que vem trabalhar nesta linha de trabalho, que vem como Exu para trabalhar, para se colocar à disposição da lei divina de Oxalá. Então Exu, ele é o seguinte, ele é o executor da lei divina. Ele é que executa a lei. De quem? A lei de Oxalá, que é governada por Xangô, que é o orixá da justiça, ordenada por Ogum, que é o orixá da lei, e executada por Exu, que é o soldado, que é a polícia no plano espiritual, e que executa, e que vai em lugares bem obscuros, bem aonde a luz não consegue chegar, e não que ele não tenha luz, mas é que ele plasma uma certa forma, uma certa energia mais densa, mais próxima aqui da nossa crosta terrestre, do nosso plano encarnatório, e ele consegue chegar até onde o nosso irmão que está perdido, que está vagando, que está errante, e consegue resgatar esse irmão para trazer numa gira de Umbanda, numa gira de desobsessão na Umbanda, para fazer ali então a cariação. E dentro da lei do livre-arbítrio, esse irmão que é resgatado por Exu tem a oportunidade de escutar a palavra da lei divina de nosso Pai Oxalá e aí seguir um novo caminho ou continuar no caminho que estava, porque todos temos o livre-arbítrio. E isso Exu não vai tirar, e nem os orixás não vai tirar esse direito desse nosso irmão de seguir o seu livre-arbítrio. Então o arquétipo ganha força quando a gente entende isso, que Exu é o executor da lei divina. É através de Exu que se executa a lei. Ele é o soldado, ele é a polícia. Mas não é só isso que a gente tem que entender. Ele ganha mais força ainda quando o médium entende que quando a gente incorpora um Exu, ele também é a nossa polícia. A polícia dos nossos pensamentos, a polícia dos nossos erros. Ele é que policia a nossa postura como médium dentro da Umbanda. Ele é que policia os nossos hábitos, os nossos costumes, para que a gente possa ser o melhor médium possível e poder doar aquilo que a gente tem de melhor para aquele consciente que está vindo em busca de uma caridade dentro do terreiro de Umbanda. Então o arquétipo ganha força quando o médium entende isso, que quando incorporamos Exu, ele está nos policiando, ele está primeiro fazendo uma sondagem sobre o seu próprio médium para saber como trabalhar depois, para saber como colocar esse médium de trabalho e servidão da lei divina de nosso Pai Oxalá. Então esse é um dos pontos que ajuda muito a gente entender o arquétipo Exu na Umbanda. Todos nós já ouvimos a frase, né? Na Umbanda, sem Exu não se faz nada. Bom, a gente pode colocar uma explicação para essa frase aqui agora no arquétipo de Umbanda. Exu está em todos os lugares, porque Exu, como arquétipo, como entidade de trabalho, nesta linha de trabalho dos Exus na Umbanda, ele traz a essência do orixá Exu, que é a vitalidade. Então ele nos vitaliza o tempo todo, como nós médiuns, ele nos vitaliza. E nos vitalizando, ele também transmite isso para o consulente. Então Exu ele nos vitaliza no campo da fé, que é regida por Oxalá, no campo do amor, que é regida por Oxum, no campo dos conhecimentos, que é regida por Oxóssi, no campo da justiça, que é regida por Xangô, no campo da lei, que é regida por Ogum, no campo da evolução, que é regido por Obaloaê, e no campo da geração, que é regida por nossa mãe Iemanjá. Esses são os orixás universais, são os primeiros orixás de cada sentido da vida, de cada sentido da fé. Mas Exu está em tudo. Ele está na fé, no amor, no conhecimento, na justiça, na lei, na evolução e na geração. Por isso que na Umbanda, sem Exu, não se faz nada. Então, isso é um pouco do que é o arquétipo de Exu, o quanto ele trabalha, o quanto ele faz. Exu tem muitas outras características. Se eu for falar tudo aqui num vídeo curto, rápido, de 5, 6, 7 minutos, não dá tempo de colocar tudo. Eu ainda vou fazer aqui vídeos sobre os orixás. E vocês vão poder estar ouvindo um pouco mais sobre Exu e sobre os outros orixás também. Mas está curtindo os vídeos do Padu? Então deixa o seu like agora. Não esquece de colocar aí um gostei pra gente, para que o canal possa gerar envolvimento. E também não deixe de se inscrever aqui no canal do Padu, tá bem? Clica no sininho para ter
as notificações dos futuros vídeos. E terminando este arquétipo de Orixá Exu, eu quero dizer para vocês também que Exu traz uma característica muito peculiar. Todos eles, nesta tríplice inferior, nesta tríplice que cuida das nossas emoções, do nosso lado negativo como seres humanos, todos eles trazem uma curiosidade chamada de função especular ou característica especular. Exu, ele traz uma característica, ele traz uma função que ele espelha o que o médium é na verdade. Então, se a gente não se cuidar, se a gente não se colocar no caminho, não olhar para dentro da gente e se transformar cada vez num médium melhor, Exu vai pôr à tona aquilo que nós somos no nosso mais profundo interior, mostrar realmente aquilo que nós somos. Então fica aqui hoje para vocês mais um vídeo de arquétipo, mais um vídeo da série. Deixe seus comentários, o que vocês acham sobre a linha de trabalho de Exus. Deixe aí as perguntas de vocês para que a gente possa aqui do Padu estar respondendo. Prometo responder todas as perguntas. Então deixe aí as suas perguntas também. Então, que nosso Pai Oxalá ilumine e nos guarde, nos fortalecendo sempre, nos emanando sempre a sua lei divina, para que possamos entender cada vez mais os propósitos da Umbanda na nossa vida, que Oxóssi nos dê o conhecimento, que Xangô nos dê a misericórdia pela justiça divina, Ogum seja sempre a nossa ordenação e que o Exu esteja sempre na frente para que possamos ter o caminho a seguir e que ele cumpra a lei de nosso Pai Oxalá. Mas sempre tendo na nossa consciência, Exu cumpre a lei, e ele não cumpre a lei só para o próximo, ou só para aquele que a gente acha que merece, ele também cumpre a lei de Oxalá para a gente. Então reflitam sobre isso e tomem cuidado quando for numa gira de Exu, se não tiver o coração da maneira que tem que estar e o pensamento voltado para o amor e para a verdade. Fico por aqui então com o arquétipo de Exu. Um grande abraço para todos, um grande axé. Padu, projeto Axé de Umbanda, fortalecendo o seu, o meu, o nosso conhecimento. Fui pessoal, até um próximo vídeo.